Vamos lá para mais uma questão aqui do ECCA1 de 2023. Ela diz o seguinte: a localização geográfica de qualquer lugar na superfície da Terra, em qualquer momento, pode ser feita pelo sistema de posicionamento global GPS. Tal sistema é constituído por uma constelação de satélites, composto de 24 satélites, distribuído em 6 planos orbitais circulares, não mostrados na figura abaixo, né? Aqui está ao lado, mas é abaixo. Cada plano orbital tem 4 satélites. Cada satélite, munido por um relógio atômico e um transceptor que se comunica com o receptor GPS na Terra por sinais de micro-ondas. Cada satélite realiza 2 revoluções orbitais em 24 horas em torno da Terra. A altura da Terra, né? A uma altitude H, né, de 21.300 quilômetros acima do raio da superfície da Terra, que é de 6.400 quilômetros. De modo que qualquer ponto na superfície da Terra esteja visível por pelo menos 4 satélites. Baseado no texto, qual é a velocidade orbital aproximada em quilômetros por hora de cada satélite de constelação do GPS? Então ele quer saber nessa questão, né, a velocidade orbital em quilômetros por hora, né? Então vamos lá, preste atenção nessa situação. Primeiro, a gente tem que entender que tipo de movimento os satélites estão realizando, né? Então a gente vai pegar um desses satélites para fazer, né, o cálculo dessa velocidade orbital. Então, quando a gente olha para a figura e para o texto, né, a gente percebe, né, que essas órbitas elas são o quê? Circulares. Logo, a gente trata-se aqui de um movimento circular, né? Então, o movimento que os satélites realizam, né, ao redor da Terra são órbitas circulares. Logo, né, a gente percebe o tipo do movimento. Então, é importante a gente compreender que tipo de movimento, né, essa partícula, no caso aqui os satélites, estão realizando, né? Então, no próprio texto aqui, né, falou, né, que esse movimento, né, é um movimento orbital circular. Então, para a gente calcular o valor dessa velocidade em quilômetros por hora, a gente tem que lembrar de algumas fórmulas lá do movimento circular. Então, a gente sabe, né, que, né, no movimento circular, a velocidade que ele quer achar em quilômetros por hora, que a gente chama de velocidade linear, né? Essa velocidade linear ela pode ser encontrada com a seguinte fórmula: velocidade linear é igual a 2π vezes o raio sobre o período, né? Ou, dependendo da questão, ó, 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, com essas duas fórmulas, a gente pode calcular a velocidade linear em um movimento circular. Revisando, né, aproveitando aqui, né, esse tipo de questão de movimento circular, para a gente achar a velocidade angular, formulazinha é essa, velocidade angular é 2π sobre t, ou velocidade angular 2π vezes f. A velocidade angular ela só depende do período ou da frequência. E angular não, né? Desculpa aqui, a velocidade angular ela depende apenas de quem? Do período ou da frequência. Já a linear ela depende do período e do raio, ou da frequência e do raio. Lembrando, né, que a frequência é o número de voltas sobre o tempo, né? E o período, né, é o tempo que a partícula realiza para dar uma volta completa. Então, por exemplo, a partícula ela gastou 10 segundos para dar uma volta completa. Então, é o nosso período. Então, é importante a gente entender, né, esses conceitos. Então, período é o tempo que a partícula realiza para dar uma volta completa. Frequências são
várias voltas em um intervalo de tempo. A frequência ela pode ser medida em Hertz, que é rotação por segundo, ou RPM, rotação por minuto. Já o período ele pode estar em segundo, minuto, horas, né? E assim vai, dias, e aí vai. Então, tá aqui uma revisão rápida desse assunto, né? E ainda tem uma fórmula importante, ó, que é a relação entre a velocidade angular e linear, que a velocidade linear é angular vezes o raio, né? Então, tá aí uma revisão rápida das principais fórmulas aí do movimento circular, né? Quando se trata de velocidades lineares e angulares. Essa questão ele quer achar uma velocidade em quilômetro por hora. Então, é uma velocidade linear. Então, o que é que eu vou fazer aqui, né? Primeiro, identificar o que foi que a questão me deu. A questão ela deu aqui o seguinte, ela deu o raio até a superfície da Terra, o raio da Terra, que vale 6.400. E ela me deu, né, uma distância da superfície da Terra até o satélite. Então, o raio, né, vai ser isso aqui tudinho. Então, o raio aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar o valor do raio, o raio total, onde o satélite vai estar em movimento, né, orbitando, movimento circular, vai ser 21.300 mais 6.400. Então, aqui dá 0, 0, aqui 7, 7, 2. Então, o raio total, né, que eu vou considerar para essa questão, vai ser 27.700, ok? Então, e eu já tenho o raio e agora eu vou ler mais uma vez a questão, né? Então ele deu aqui, ó, ele disse que cada satélite ele dava o quê? Duas revoluções, né, orbitais em 24 horas. Ou seja, ele dava duas voltas em 24 horas. Logo, lembra do conceito de período? Período é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Aqui ele está realizando quantas voltas? Duas voltas. Logo, o meu período aqui, ele vai ser quem? O meu período aqui vai ser 12 horas. Ok? Então, ele leva 12 horas para dar uma volta completa. Então, quando ele falou aqui que realiza duas revoluções em 24 horas, o que é período? Período é o tempo que ele leva para dar uma volta, ou seja, uma revolução. Então, achei o período aqui. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui. E agora, já que ele me deu o período e o raio, eu vou pegar essa formulazinha aqui, ó, porque ele me deu o período, né? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, velocidade é 2π vezes o raio, que é 27.700 quilômetros, sobre, né, o período, que é 12 horas. Como ele quer a velocidade em quilômetros por hora, isso aqui está em hora, isso aqui já está em quilômetro, né? Então está perfeito aqui. Não precisa transformar ninguém. No início da prova do ECCA, né, ele mandou considerar algumas constantes, né? Então ele deu lá que o valor de π é 3, né? Ele disse o seguinte, né? Para as questões que a gente fosse utilizar e aparecesse, né, o π, a gente utilizasse como valor de π 3, e não 3,14. Então aqui é só substituir. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 3, que é o valor de π que ele mandou considerar, 27.700 dividido por quanto? Dividido por 12. Então isso aqui, a velocidade vai ser, ó, aqui vai dar 6 vezes 27.700, né? Eu estou percebendo algo bacana aqui para a gente. Então, aqui, simplificando isso aqui, ó, isso aqui vai ficar por 6, né? Dividindo os dois ao mesmo tempo por 6, vai ficar 1. Então, isso aqui vai dar 27.700 sobre quanto? 12 dividido por 6 vai dar 2. Logo, a minha velocidade aqui vai ser quanto? 27.700 dividido por 2. Vou pegar aqui 2, vai dar 1. 1 vezes 2, 2 para 2 nada, baixo 7. Então aqui vai dar quanto? 3, né? 3 vezes 2, 6. Dá 7. 1.
Aí 1 é menor, baixa esse 7. Então isso aqui vai dar 8. 8 vezes 2, 16 para 17 e 1. Baixou esse 0. Então aqui vai dar 5. 5 vezes 2, né? Vai dar 10 para 10 nada. E esse 0 que sobrou aqui a gente põe aqui, né? Então a nossa velocidade aqui de órbita desse satélite vai ser de 13.850 quilômetros por hora, né? Então tá aí, então a gente marcaria aqui o gabarito letra D, né? Questão tranquila aí, acho que a gente tem que lembrar um monte, né, de formulazinhas e conceitos lá do movimento circular. Detalhe, né? As órbitas são circulares e não elípticas, né? Então, logo, se é um movimento circular, né? Então, a gente pode trabalhar com as fórmulas de movimento circular, ok? E geralmente os satélites, né? Assim como a Lua, eles têm órbitas circulares, né? Satélite artificial e natural. E lá no início da prova do essencial, ele mandou considerar o valor de π valendo 3, beleza? Então tá aí uma questão importante, interessante, né? E aí a gente revisou as formulazinhas também de movimento circular, ok? Então até a próxima.